Boa tarde, meus amores! Vamos começar mais um bate-papo aqui do nosso Café com Elétrica. Hoje estamos num cenário todo diferente. Eu vim para Brasília participar também de um encontro de lideranças aqui e não deixei de passar para a gente fazer o nosso bate-papo com um convidado muito especial. Ele que é arquiteto e a gente vai falar dessa importância da conexão, o que a gente consegue fazer para evitar também alguns retrabalhos antes da entrega final dos projetos. Deixa eu mandar mensagem aqui pro Igor, que daí ele já vai entrar aqui com a gente. Senhor Igor Guerra, e eu vou pedir para ele explicar pessoalmente como que a gente se conheceu. Eu falo tanto de contato, de network aqui para vocês, né? Para vocês entenderem o quanto que as conexões são realmente importantes. Vamos desativar os comentários. Óbvio que o Igor já tá aqui com a gente. Deixa eu mandar. Quem tá chegando agora, ó, nosso... E aí, Lu, tudo bem? Você que tava arrumando os cabelos, a barba, não sei. Eu tava me preparando, né? Pra ficar. A roupa de academia já. Falei, Igor, então. A academia foi mais cedo, foi na hora do almoço hoje. Já Isso. pra ficar livre agora no final do expediente, né? Mas você não lembrava daquele voo, né, que eu tinha te falado. Não, Aquele voo que a gente pegou um voo pro Rio Grande do Sul. Eu tava indo pro Rio Grande do Sul. E, se eu não me engano, naquela época eu estava indo visitar alguma fábrica por lá de móveis planejados. E aí a gente conversou um pouco nesse voo. E aí eu te conheci lá. ai, que legal. Eu me recordo, me recordo. Falando, eu lembro, porque como eu viajo bastante, Aham. será que foi? E aí, assim, em alguns lugares você deixa tanta frequência, né? Então eu lembro. Acho que você estava com mais uma turma também, né? Mais alguns conhecidos. Ah, tava, tinha uma turma de arquitetos. Geralmente, quando a gente vai fazer essas visitas, é um grupo de 10 pessoas, pelo menos, né? Entre 10, 15. E dessa última viagem que a gente foi para São Paulo agora, foi mais, foi quase 30. Nossa, foi bastante gente. Mas é sempre muito bacana porque você aprende muito, né? A gente acaba conhecendo pessoas de N mercados, de N nichos. Então, são fornecedores, assim, de várias especialidades. E a gente tem também uma troca com os próprios profissionais. Então, acaba sendo uma troca de experiência, de aprendizado. A gente abre um pouco mais o nosso olhar, nossa perspectiva para outras regiões também do país, né? E a gente consegue entender o mercado com outro ponto de vista, digamos assim. Então, acho que essas experiências acabam sendo bem enriquecedoras. Particularmente, eu amo viajar, né? Então, assim, sempre quando eu tenho uma desculpa, eu estou procurando comprar uma passagem ou outra para poder realmente aprender. E o arquiteto ele tem que ter esse olhar curioso, né? Ele também precisa desse descanso mental. Então, acaba sendo quase que obrigatório assim, ter esse momento de férias, momento de descontração, momento de conhecimento. É muito bom para o nosso trabalho, para o meio de criação, né? Trabalho. Tá cortando um pouquinho para mim o teu áudio, não sei por quê. Então, depois você me avisa de novo. Tá pensando? Agora eu tô te ouvindo. Tá cortando um pouquinho, mas eu tô te ouvindo. Tá ok meu áudio e a imagem aí? Aham. Então pronto. Vamos lá. Esquisito aqui. Por que também? Às vezes corta, mas eu consigo entender o que tu tá falando. Ah, eu espero que não fique na gravação depois, né? Pro pessoal. Acho que vai ficar, mas tudo bem. Tá bom, então vamos lá. Muito obrigada. A gente já começou atropelando toda a nossa pauta, até falando antes aí, mas é um prazer estar aqui com você, Prazer todo meu também. convite. Eu vou pedir para você continuar complementando, então, o que a gente está falando hoje, sua formação, um pouquinho dessa sua trajetória profissional também, o que você mais trabalha hoje. Uhum, perfeito. Eu venho em uma trajetória de 7 anos de mercado, né? Mas eu costumo dizer que começa um pouco antes da faculdade, né? Antes de me formar, quero dizer. Então, acabou que eu tive um contato com o mercado ali nos meus primeiros estágios, com
com alguns escritórios de arquitetura mesmo, de construção civil, e escritórios também de interiores. Então, desde a faculdade eu venho tendo essa bagagem de obra, interiores, reforma, é bem diversificada a experiência que eu tive durante a faculdade. E eu costumo dizer que todas essas experiências, elas são muito válidas, porque a obra, como ela é multidisciplinar, você vai ter que lidar com áreas muito diferentes umas das outras. Então, o quanto mais você conseguir, né, essas experiências durante a sua formação, melhor ainda para você ter mais abertura de mercado, porque no início você não escolhe muito onde você vai atuar. Você vai atuar com aquilo que você tem a oportunidade, com o seu nicho ali, o que tem mais oportunidade dentro da sua região, da sua cidade. E a partir dali você vai conseguindo criar uma identidade, criar um portfólio, ir para um caminho que você queira, né? Logicamente, eu sempre soube que eu queria trabalhar com construção de residências, que hoje é a nossa expertise. Então, eu falo isso desde o início da faculdade, eu já tinha esse entendimento. Mas eu comecei com interiores, com reformas de interiores, fazendo cozinhas, fazendo salas de consultório, projetos comerciais. Então, eu comecei ali com projetos menores até chegar nos projetos de construção. E foi um processo até rápido, desse período da faculdade até as minhas primeiras obras civis, foi um processo de mais ou menos 8 meses. Depois que eu me formei para poder fazer a minha primeira residência, entre 6 a 8 meses. E a partir daí a gente seguiu, a gente já produziu mais de 10 casas, assim, em termos de arquitetura. E além das casas, a gente também trabalha com reformas de interiores e reformas de espaços comerciais. Eu até falo que esse ano a gente está muito em alta com projetos corporativos, projetos comerciais de loja, mais do que os anos anteriores. Isso falando em relação ao meu escritório, né? Que foi uma surpresa para mim em 2026. A gente tinha, de fato, digamos assim, uma abertura maior no mercado residencial, mas esse ano inverteu um pouco. Eu achei que o comércio está mais forte, né? Então, a gente trabalhou com algumas construtoras também, com empresas que estavam produzindo apartamentos decorados, né? E hoje a gente tem um portfólio bem diversificado. Eu gosto muito de projetos que são desafiadores, projetos que fogem um pouco da nossa normalidade de rotina, porque eu acredito que eles trazem sempre um novo conhecimento, uma nova experiência que acaba expandindo mais realmente, não só o portfólio, mas em termos de experiência técnica, expandindo mais a nossa visibilidade de mercado. E o último projeto que eu tive, que foi um grande desafio, foi um hotel que a gente produziu em uma cidade próxima aqui de Fortaleza, que era um hotel de 3 mil metros quadrados. E eu nunca tinha produzido um hotel. E eu acho isso muito massa quando acontece, porque uma grande abertura para que você consiga fechar outros projetos dentro desse segmento, para que você consiga expandir, né, de fato, o horizonte ali do escritório para não ficar naquela mesmice. Então, acaba sendo uma reinvenção, né, uma invenção do seu trabalho. Então, foi durante 7 anos aí que a gente chegou até agora, até aqui, e graças a Deus tem dado muito certo. Tá mudo de novo teu áudio. Não sei por quê. Agora voltou. Já sei. Você entendeu aí o que foi? Tá mudo ainda. Agora voltou. Aí ficou mudo de novo. Deixa eu ver. Se é alguma coisa do. Você tá me ouvindo? Deixa eu ver se Agora eu tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Às vezes é alguma coisa no suporte. Pode ser. Pera lá. Engenheira, meu filho. Me nego. Aí, ó. Foi? Tá certo? Agora tá me ouvindo? Tô ouvindo direitinho. Já vou contar qual foi o percalço técnico aqui. O celular tá apoiado e a base do microfone dele estava tampada. Então, ele estava cortando por conta disso. Daí eu só coloquei um negocinho aqui para erguer, já dá certo. Igor, assim, da sua trajetória, né, que você trouxe, eu sempre gosto de trazer alguns insights para quem vai acompanhando o nosso trabalho. Então, tanto essa parte inicial da obra com relação a... deixa eu baixar um pouco o meu agora que está dando retorno. Pronto. Com a parte inicial ali de estágio, que você foi realmente, viu? Ó, não tenho medo, vou vendo que área que eu me identifico, vou fazendo várias
oportunidades ali, conforme vão surgindo o estágio. Depois, você falou muito nessa questão também de estar envolvido com uma rede de contato, né, network, saber das tendências de mercado, então isso tudo é muito importante. E para finalizar, exatamente essa inovação com relação assim, poxa, surgiu um projeto desafiador, né? E aí a gente vai falar sobre essa questão também da multidisciplinaridade, da importância de estar alinhado com o arquiteto, que com muitos anos a gente viu uma briga até hoje, né, entre engenheiros de forma geral e o Uhum. arquiteto. E aí a gente tem mais um outro cenário ali de profissionais que são os técnicos envolvidos também. E nós entendemos que não é assim que deveria ser, né? A gente precisa mudar essa mentalidade de realmente saber a importância de integrar o arquiteto no início da obra ali, de já colocar ele em contato com os demais projetistas, os projetistas também ter esse bom relacionamento para que saia um projeto em conformidade, tudo certinho. Coerente, né? E aí, até te trazendo isso, né, assim, com relação à tua experiência, de fato acontece, porque às vezes eu falando, a pessoa fala, ai, Luana, mas isso aí a gente já sabe que é assim mesmo, mas o nível, a quantidade, né, de talvez retrabalhos ou problemas que a gente pode evitar se a gente fizer essa integração no começo, Igor. Então, na realidade, isso acontece, digamos que nas minhas obras, a grande maioria, a gente consegue ter uma boa integração. Mas em obras maiores, onde a gente tem mais informação, né, onde tem mais gente rodando, mais equipes, que às vezes são números enormes, às vezes chega a ter o quê? 50, 60 pessoas dentro de uma obra para você poder gerenciar, acaba que acontece esses ruídos. Daí o que eu acho interessante, eu sempre falo que todos nós temos um superpoder, né? Então existe um poder em compartilhar. E quando a gente une esses poderes, a gente une esses papéis, a gente consegue explodir, digamos assim, a gente consegue um resultado inédito, um resultado de qualidade, um resultado de excelência. Mas para que essa integração ela aconteça, cada um de nós temos que ter consciência dos nossos papéis, até onde o arquiteto vai, até onde o cliente vai, até onde o engenheiro vai, e delegar muito bem onde que está, né, o papel de cada um dentro dessa obra. Então, o que é que às vezes acontece? Por que que gera uma certa interferência? Porque às vezes o cliente ele não consegue entender qual é o de fato o papel do arquiteto. Às vezes o engenheiro, de alguma forma, ele não consegue talvez ter uma... Porque são várias áreas de engenharia, né? A gente está Uhum, falando sim, aqui de de uma forma engenheiro, mas ampla. Uhum. a gente está falando de uma forma ampla, mas tem engenheiro elétrico, tem engenheiro estrutural, tem engenheiro de hidrossanitário. Então, assim, a gente tem amplas atuações dentro da engenharia e da arquitetura também. Então, é de fundamental importância o escritório, já que a arquitetura ela está vendo o 360, né, que a grande expertise do arquiteto é poder montar essa orquestra, equilibrar essa orquestra de profissionais e ser o grande canal de conexão, já que é o projeto mãe. É o Uhum. projeto que vai direcionar todos os outros complementares. É o projeto que está sendo seguido ali, né, para que os outros profissionais consigam também exercer o seu serviço. Então, o arquiteto ele tem que ter essa expertise de estar mostrando, explicando como que funciona o processo dessa obra, quais são as etapas, que o cliente entenda quais são os papéis dele, ter um bom relacionamento com a engenharia, ter um bom relacionamento com os fornecedores que estão entrando, para que essa integração, de fato, ela seja saudável, ela seja harmoniosa, ela aconteça de forma fluida e orgânica. Porque a obra ela não é apenas técnica. A gente apresenta todas aquelas pranchas, né, todos aqueles detalhamentos, você pode entregar o projeto mais perfeito que seja, mas ele vai acontecer de forma orgânica, porque os imprevistos não podem ser previstos 100%. Existem coisas que vão acontecer de orçamento, de até uma chuva mesmo que possa acontecer em uma obra, ou qualquer outro imprevisto que possa acontecer, né, de trazer atritos. E acredito que, além dos imprevistos, o ponto 2 é em relação às alterações de projeto, que aí é onde que essa integração ela tem que estar muito bem coerente. Uhum. Porque a partir do momento que o cliente faz uma alteração de projeto, a gente está mexendo muitas vezes em vários setores. Né? A gente está mexendo na elétrica, a gente está mexendo na iluminação, a gente está mexendo no layout,
a gente está falando de revestimento, de mobiliários, a gente está falando de uma série de setores que pode estar intervindo aí em uma alteração de projeto. Né? Exato. Então, isso precisa ser muito bem alinhado. Eu acredito que os maiores conflitos que acontecem dentro de uma obra são consequências de alterações. E aí a gente tem que ter muita dinâmica, de fato, para que esse cliente ele tenha a compreensão de que nesse processo vai gerar algum atrito ou outro e a gente está ali para resolver. Não existe empresa perfeita. Existem empresas que estão aí prontas para resolver, para dar soluções, para trazer, de fato, e às vezes mais de uma solução, né? Não só uma, porque você pode dar liberdade do cliente também de, entre as soluções, ele escolher qual é a melhor para ele. Uhum. Né? Mas, assim, falando da minha experiência do meu escritório, a grande maioria das obras, essa integração, ela acontece de uma forma saudável, de uma forma coerente, assim, consistente. Mas, sim, já teve casos de atrito, de realmente a obra ter que ser parada para fazer algum ajuste ou outro. E claro que essa comunicação, né, talvez seja a palavra-chave, ela vai ser primordial aí para que tudo ocorra bem, né, para que as coisas É, aconteçam. isso que você trouxe na sua fala, eu digo que é um ponto muito importante, porque nós também entendemos o lado do cliente. Às vezes, quando você pega uma obra de investidores, a forma de lidar com isso é diferente. Mas vamos pegar essas obras menores, que é uma grande expertise de vocês também, que é a residência, porque você tem ali muitas vezes um investimento de uma vida toda ou um financiamento que a pessoa vai fazer pela única vez para investir realmente naquele sonho, naquele projeto. E aí, você às vezes quer economizar com essa questão, né? De tipo, mas eu não vou fazer um projeto de interiores, só o arquitetônico tá bom. Ah, Uhum. mas não precisa do elétrico, né? Só fala onde vai ficar os pontos e o coitado do eletricista se vira. E aí, se a gente olhar para isso, é uma economia que não é inteligente, porque na obra você vê o resultado negativo Com dessa certeza. suposta economia, que é justamente isso que você falou: retrabalhos, compra de material errado, né? E aí é todo um custo que lá no começo você não planilhou. Então, ter uma equipe e ter essa interligação, né, entre a equipe é muito importante. Você, né, que bom que você já faz isso e a gente tenta levar essa consciência também para os nossos parceiros de forma geral. É bem isso, tá? A nossa realidade prática. Alguns dias atrás a Uhum. gente passou por essa situação. Eu falei para o cliente, eu falei, ó, antes de me contratar, você contrata um projeto de interiores, porque não vai ser assertivo você fazer o elétrico e daí depois você pensa em mobília, você pensa em layout e vai mudar tudo, né? Então, às vezes também vai, né, do profissional se posicionar com relação a isso. Perfeito. Em relação a isso, vou fazer um adendo, né? Em relação a essa Uhum, questão dos projetos. No projeto de arquitetura de construção, existe uma planta de forro, existe uma planta de iluminação, existe uma planta de elétrico. Quando você vai para interiores, também existem essas plantas, mas elas são plantas muito mais detalhadas, né? Elas são uhum, plantas muito mais bem localizadas, porque você está já com a marcenaria, com os móveis já planejados, então você vai fazer aquela iluminação e aquela elétrica de forma compatível. Ter a tomada em cima da mesa lateral da cama, ter a iluminação focando na bancada, se for uma ilha de cozinha. Então, assim, tudo é pensado de uma forma. Eu até falo, até brinco assim, que interiores é centímetro quadrado e arquitetura é metro quadrado. Então, são as mesmas plantas, só que mais detalhadas, com mais informação, né? exato. E além dessa importância que você fala, da gente ter isso já previsto inicialmente, né? Porque não se faz um projeto sem ter um planejamento, não tem como a gente executar, então eu nem considero o cliente não ter essa contratação dos projetos de elétrica, dos projetos complementares, eu nem considero isso. Mas ainda tão importante quanto é a gente ter o acompanhamento desse serviço de elétrica, do serviço do estrutural, porque pode acontecer durante a obra de ter alterações, vai acontecer. Então, a equipe de elétrica ela precisa estar atenta para as alterações que o escritório de arquitetura está repassando, para compatibilizar com a nova função. E mesmo estruturalmente, por mais que a estrutura seja algo mais engessado, né, seja algo que é previsto lá inicialmente, pode acontecer de uma caixa d'água ter que mudar de local, como aconteceu na minha última obra, da gente ter que aumentar a caixa d'água para colocar um boiler, para colocar uma caixa d'água maior.
E aí a gente tem que ver o projeto estrutural do que foi pensado para saber até onde a gente consegue fazer essa ampliação. Exato. Como que a gente consegue reposicionar, né, aquela estrutura que a gente está criando para poder compatibilizar e não ter problemas, né, em relação à sustentação da cobertura, da laje, da casa. Então, além do serviço, que é extremamente importante, de ter tudo isso planejado inicialmente, a gente também tem que ter esse acompanhamento de início, meio e fim, para que a gente Sim. consiga realmente concluir aquele planejamento que foi feito no início, que pode ser Uhum, alterado durante o processo. uhum. Exatamente. E aí, assim, Igor, eu prometi que o nosso bate-papo sempre é mais curtinho, né? Daria para a gente ficar horas aqui trazendo Perfeito. detalhes e falando dessa informação que é tão importante para o nosso público né, dessa interligação mesmo multidisciplinar. Eu sempre gosto também de trazer, acho que nós temos esse papel, né? Cortella sempre fala muito isso, você começou a tua fala trazendo esse exemplo de o quanto que é importante a gente compartilhar aquilo que nós sabemos, nosso conhecimento. E Claro. pensando no lado acadêmico, né, de tantos profissionais talvez que estão nessa fase do eu me formei agora, perdidos, não sabem para onde se especializar, o que fazer. Eu gostaria que você deixasse uma dica, né, com relação a o que você escolheu, a tua profissão hoje, o teu escritório, o teu trabalho. Por onde começar? Sabe aquela dor que lá atrás você falou, meu Deus, se eu tivesse olhado para isso antes, tudo teria sido mais fácil? Acho que são Sim. experiências muito valiosas e eu tenho certeza que pode contribuir com alguém. Então, para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, né, vou pedir para você Perfeito. deixar uma dica aí para esses jovens profissionais também. Eu acredito que a gente está dentro de um meio que a gente tem inúmeras atuações, né? Então a gente tem um amplo portfólio de onde a gente pode ir, né? E por mais que a gente não consiga, eu acho interessante que a gente tenha, durante esse percurso da faculdade, né, um norte, pelo menos, do que lhe atrai mais. Me atrai mais o paisagismo, me atrai mais a construção de arquitetura residencial, ou então de edificação de múltiplos pavimentos, ou então projetos comerciais, interiores, reformas. Eu acredito que durante esse período de experiências, de curiosidade, de você entender como é que funciona cada nicho, você despertar dentro de si o que é que lhe chama mais atenção. O que lhe chama mais atenção não necessariamente vão ser suas primeiras oportunidades. Eu queria projetar residências de alto padrão em condomínio. Eu falo isso desde o terceiro semestre da faculdade. Eu já sabia que eu queria isso. Uhum. Mas o meu primeiro projeto foi uma cozinha de 8 metros quadrados no Eusébio, minúscula. E eu lembro que foi o único projeto que eu pedi para fazer. Foi o primeiro. Então, eu costumo dizer que hoje eu não preciso pedir para. Eu não tenho esse costume, não tive de pedir para fazer o projeto de ninguém. O único projeto que eu pedi foi o primeiro, porque eu sabia que eu precisava de uma oportunidade para poder seguir em frente. Que Sim. dessa oportunidade iria me aparecer outras. Uhum. Então, eu lembro que eu mandei uma mensagem, uma pessoa veio me dizer que uma colega minha estava fazendo uma reforma e eu falei, fulaninha, vamos ver como é que a gente consegue fazer essa reforma, fala comigo, que eu vou desenrolar isso. Eu tinha acabado de entrar no estágio na época e eu fiz essa cozinha. E a partir disso, eu recebi uma indicação, e recebi outra indicação, e recebi outra indicação, e até hoje estou aqui. Nunca mais precisei pedir para fazer projeto de ninguém, Uhum. né? Então, eu não subestimo o poder de pequenas conquistas, o poder de pequenos atos, serviços, porque eles com certeza podem te levar ao extraordinário. Já falei isso numa entrevista, estou falando hoje de novo. Sim. E não queria trabalhar naquele momento com interiores, sabia que ia ser necessário, porque até hoje atendo, é uma grande parcela de mercado, mas, amiga, entre 6 a 8 meses, que eu não me recordo muito bem, eu estava fechando meu primeiro projeto no Alphaville, na Cidade Alfa. E como que eu cheguei na Cidade Alfa? A minha mãe, na época, tinha comprado um terreno e ela não tinha ainda uma expectativa se realmente ela iria morar lá. Mas eu peguei essa oportunidade para fazer a casa dela. Eu fiz a maquete da casa dela, ficou uma maquete incrível, ficou muito bacana. Até hoje eu tenho esse projeto. Esse projeto ele nunca foi executado. Mas eu postei ele, eu divulguei em todas as mídias sociais que eu tinha. Era um projeto fictício. E era o que eu queria. Então eu fiz como se fosse minha mãe fosse a minha cliente. Então eu fiz
tudo como ela pediu, fiz a casa do jeito que ela pediu, postei, apresentei. Outra pessoa viu esse projeto, né? E me chamou para fazer, era o presidente do Alphaville Será 3. E aí ele me chamou para fazer a casa dele, que veio de um outro contato. Então, assim, uma ação gerou outra, né? E aí, depois desse, fiz mais 7 lá. E os outros projetos que eu fiz foi em outras cidades, assim, Guaramiranga, cidades próximas aqui de Fortaleza, Calcaia, enfim. Então, a ação já era reação, né? Boa. Eu sempre aproveitei todas as oportunidades que eu tive, as mínimas Sim. possíveis. Eu nunca subestimei nenhum trabalho, nenhum projeto, nenhum serviço, seja um estágio, seja um banheiro, seja uma cozinha. E eu ia divulgando e postando e falando. E na minha cabeça, em algum momento, aquilo ia dar retorno como deu. Tudo que a gente planta, por mais que você não consiga visualizar seu resultado, vai aparecer o resultado. Com certeza. E É aí, muito, muito bonito, né, essa mensagem que você trouxe, porque parece que falta justamente isso nas pessoas hoje, nos profissionais. Essa motivação, né? Eles lembrarem do que fez, talvez eles tomarem a decisão de cursar aquela especialidade, o que realmente desperta esse interesse até emocional deles como propósito pessoal de realmente trabalhar com aquela especialidade e começar, fazer o movimento, né, Igor? Isso que você fez, você traz assim na sua fala que foram desafios que foram surgindo, fases que a gente sabe que são de incertezas, que às vezes a gente tem medo, mas com essa crença de que, poxa, eu tenho certeza que uma hora vai dar certo, eu não vou desistir, vou continuar, né? E essa perseverança traz o resultado. E óbvio, né, Igor, tem muita coisa por trás que a gente observa aí nas tuas redes, questão de trabalhar com a integridade, de sempre estar buscando esse olhar pessoal de cada cliente, de estar trazendo inovações também na sua área. Isso é muito importante. Queria novamente te agradecer. Tenho eu que certeza agradeço. que nosso bate-papo vai trazer muito direcionamento tanto para os clientes que estão, né, buscando, que estão olhando para essa fase aí de obras, entendendo essa questão de multiprofissionais trabalhando, né, na mesma obra, quanto para esses novos recém-formados aí, nossos colegas também de profissão. Muito obrigada pelo seu Muito obrigado. tempo, né? Um Muito obrigado também prazer pelo estar convite. conversando Foi um contigo de novo. prazer. Prazer a gente estar se reencontrando também, né? Admiro muito a questão de você estar sempre buscando essa comunicação, buscando também ensinar as pessoas a como que funciona o seu trabalho, o nosso trabalho, que também é conjugado, né? Então, acaba que sendo dentro do meu setor também. E você sempre tem essa preocupação de ensinar, de esclarecer, de estar expondo, de estar sempre à frente na comunicação. Então, admiro muito esse seu lado, né? Até me surpreende a gente ter se encontrado depois de tanto tempo, mesmo que Sim, virtualmente, sim. de uma viagem, né? De um voo ali, de um passatempo que a gente teve. Mas fico muito grato e sei que se para uma pessoa apenas for útil essas informações, com certeza isso já valeu a Já pena, valeu a pena. Com certeza. essa conexão, e que Deus abençoe e continue nos conectando com novas pessoas e Claro, com muito serviços cada obrigada, vez Igor. melhores. Conte sempre conosco, tá? Vou deixar um lembrete para o pessoal, vou colocar as suas redes depois para o pessoal te Perfeito. acompanhar. Na próxima semana, acredito que vai estar no YouTube, Spotify, então o pessoal consegue acompanhar por lá também esse bate-papo. Perfeito. Prazer imenso te Prazer reencontrar. também, Se vier querido. para o sul, né, aqui na cidade de Foi em Cascavel, breve. visitar a nossa sede também. Foi O em dia que eu breve. tiver alguma programação aí para a região, com certeza vou passar a te dar um abraço. E quem sabe a gente se reencontra aí Claro, nesses congressos, né, com Igor? certeza. Vamos contar sim. Até Até mais, minha mais. querida. Grande Abraço. abraço. Tchau, tchau. Beijo.